Olá, como vai? Vamos dar continuidade ao capítulo 2, que é o capítulo da prova, e a gente vai vir com os ciclos biogeoquímicos. No livro de vocês, pode ser que falte algumas pequenas informações que eu vou dar aqui, mas aí, graças a Deus, vocês têm a videoaulazinha gravada, então vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Como vocês já leram o capítulo, eu vou fingir que tudo tá uma maravilha, porque eu não sei se vocês leram, se vocês visualizaram as aulas, se vocês estudaram, então eu vou fingir que tá tudo uma maravilha. Então, faz de conta que vocês já leram todo o capítulo, então vocês vão saber o que falta e o que não falta. Esse assunto é o assunto mais certo do Enem. Todos os Enems, desde 1998, tiveram pelo menos uma questão de ciclo biogeoquímico. A maioria deles ligada ao ciclo do nitrogênio, o ciclo da água. O ciclo do nitrogênio, por ser o mais difícil deles. E o ciclo da água, não gosto de falar em nível de importância, mas talvez por ser o ciclo mais importante para o momento, digamos assim. Por que eu não gosto de falar em ciclo em importância? Porque todos os ciclos eles têm importância biológica, todos eles. Se faltar algum desses elementos, a gente lembra de Chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Minha filha fala que eu fecho os olhos para lembrar. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, todos esses a gente, fósforo e enxofre, a gente precisa de uma quantidade elevada no ser vivo, não no ser humano, mas no ser vivo. Precisamos, quando a gente pensa em ciclo biogeoquímico, não ser egoístas. Nós estamos falando do bem do planeta e não necessariamente do bem. Agora que eu percebi que o slide está sem o sloganzinho da Monteiro, mas aí já foi. Tô com a camisa da Monteiro aqui. E aí a gente tem uma... Aqui é bom porque fica parecendo sala de aula, porque passa carro, passa cachorro, passa o diacho todo. E aí a gente tem que ter cuidado com esse egoísmo de achar que o ser humano tem que estar inserido. Nós temos que entender como planeta. Então temos que entender a importância das plantas, das bactérias, das algas, de todos os seres inseridos nessa grande biosfera. Então, cuidado nas questões de Enem principalmente, porque, como eu digo a vocês sempre, temos 5 alternativas, uma verdadeira, uma bem falsa e 3 que te enganam. Nessas 3 que te enganam, eles podem colocar conceitos egoístas do ciclo biogeoquímico e você cair com um patinho porque acha que o mundo gira no seu umbigo. Cuidado. Então, o ciclo biogeoquímico é a permuta cíclica de elementos químicos que ocorre entre os seres vivos e o ambiente. Então, aí ele vai ter que envolver etapas biológicas, físicas e químicas. Quando a gente voltar de todo esse processo, não sei se vai ser online ou se não vai ser, teremos uma aula com eu e química. Então, o ciclo biogeoquímico, o nome até já chama, ele chama muito a Amélia para a gente, porque tem algumas coisas que são etapas químicas, são reações químicas, e que podem ser cobradas dentro da prova de química, já que a prova é de ciências da natureza. Então, ela engloba todos os grupos, né? Então, vamos ao primeiro, ciclo do fósforo. No livro de vocês, eu tô aqui com o livro de junto, porque eu não quero deixar de ter certeza do acompanhamento de vocês. No livro de vocês, esse ciclo do fósforo é o primeiro, o último, então eu não vou seguir exatamente o livro. Eu tenho aqui, primeiro, né? A questão do fósforo, ele tem uma importância, se uma questão vier falar do ciclo de fósforo, ele vai estar possivelmente falando da questão geológica, da questão do tempo, da questão da formação das rochas. Esse desenho que tá aí no slide é o mesmo desenho que está no livro de vocês. Então, se não tiver
muito legível, eu não achei uma figura mais legível que essa e mais explicativa do que essa, é a mesma do livro. Se não tiver muito legível, vocês podem ir para o livro olhar. E aí o que eu quero que vocês entendam é que no ciclo do fósforo, eu tenho uma necessidade de entender de geologia, de entender que eu tenho um solo que prende por um intervalo de tempo, às vezes grande, às vezes curto, certos elementos. Então, eu também tenho que lembrar dele quando a gente fala de carbono, porque o carbono ele fica preso nos solos, nas camadas do solo, como combustível fóssil por longos anos. Então, esse fósforo ele é importante na formação do ATP. Lembrar que o ATP é um ácido nucleico e que é uma molécula energética. Então, não existe ser vivo que não utilize ATP. Precisamos de ATP para sobreviver. Eu disse não existe ser vivo e não humano, viu? Todo ser vivo precisa de ATP. Então, esse ciclo de fósforo, esse fósforo, ele tem uma rotação entre solo, bactérias, você vai ver aí logo embaixo, agentes decompositores que eu entro como bactéria, fungos, que são levados de volta à planta e vêm para a gente através de comida. O que eu quero que vocês tenham atenção aí são as setas. As setas humanas, aliás, animais, né, correspondem aí às setas que entram na preá e no peixe. Então, você tem que entender aí que a minha fonte de fósforo não é o ar, a minha fonte de fósforo é o alimento. Então, eu vou absorver esse fósforo no momento em que eu me alimento. Por quê? Porque se tiver pegadinha de fósforo, vai ser nisso aí. Eu nem vou parar demais nesse ciclo por isso. Ele é autoexplicativo. O que você tem que lembrar dele? O envolvimento com as rochas, as questões vão trazer tempo geológico, vai trazer que isso fica preso nas rochas, que às vezes por muito tempo, outras por pouco. Como é um pouco tempo? O bicho morreu, o boi morreu aí na estrada, decompôs, já foi para o solo, as plantas já usou, e na semana que vem o pé de alface que vai estar vendendo na feira já vai ter aquele fósforo daquele boi que morreu. Sendo exagerada na semana que vem, mas tudo bem, para vocês entenderem. Ou eu posso ter longos anos, que são os fósforos que ficam presos em sedimentos e em rochas, essas coisas. Então, a gente tem que lembrar desse mesmo tempo. Como é que ele entra na gente? Comida. Como é que ele sai? Decomposição e morte. Cuidado com esse ponto, decomposição e morte. Fora isso, acredito que está tudo aqui. Aí, ciclo do oxigênio. Também é um ciclo que está lá no finalzinho do capítulo. E aí tem muita gente que fala, ele não tem importância, ele tem. É porque o ciclo do oxigênio, ele se cruza com o ciclo da água. Então, poucas vezes ele foi cobrado em qualquer vestibular. Quando vai falar do ciclo do oxigênio, é melhor jogar ele dentro do ciclo da água, cobrar os dois juntos, do que cobrar ele sozinho. O que a gente tem que lembrar do ciclo do oxigênio? Primeiro, você não respira oxigênio. Essa é a pegadinha principal. Eu não respiro oxigênio. Eu respiro um gás que é uma mistura, olha, Amélia, e que nela compõe oxigênio. Por quê? Porque eu tenho aproximadamente 60% do meu ar de nitrogênio. Eu tenho outros gases, inclusive gás carbônico, e tenho oxigênio. Então, quando você para pensar no oxigênio, o ciclozinho que tem no livro de vocês na página 60, já que vocês estão acompanhando aí a aula Abra, é até mais bonitinho do que esse aí. Quando você pensa que o oxigênio, ele vem de onde? Aí tem aquela história, né? De onde é que o oxigênio sai? Eu vou marcar aqui. O oxigênio, ele vem, deixa eu marcar para vocês verem na tela. Ele vem da fotossíntese. Como é que ele vem da fotossíntese? Porque a água é utilizada na fotossíntese e a molécula da água, que é o H2O, é quebrada, formando hidrogênio mais oxigênio. E esse oxigênio vai para o ambiente. Esse oxigênio vai para a respiração. Olha o egoísmo aqui de novo, que pode cair em forma de pegadinha. Vai para a respiração de quem? Aí, bota lá, para a respiração dos animais. Errado.
Porque respiração dos seres vivos. Animais é um dos reinos dos seres vivos. Então, a própria planta pode utilizar esse oxigênio. Tá aí a razão para a gente dizer que a Amazônia não é o pulmão do mundo, e sim os oceanos são o pulmão do mundo. Por quê? Porque a maior parte do oxigênio que a Amazônia produz, ela mesmo consome pelos animais e pelas próprias plantas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, vem através da fotossíntese. A fotossíntese libera esse oxigênio é usado, olha as setas aqui, provando o que eu falei, tanto por consumidores, nós, como por produtores, plantas, e volta novamente na forma da respiração, na composição das moléculas orgânicas como glicose, e volta de novo para o ambiente. Então, se cair ciclo de oxigênio, Laísa, vai cair o quê? Vai cair você lembrar que o ar não é formado só de oxigênio, é uma mistura. Vai cair você lembrar que se eu consumir somente oxigênio, eu vou morrer. Se alguém pegar lá no hospital e jogar só oxigênio dentro de uma pessoa, vai matar. O oxigênio é um gás letal. Lembrar lá de origem da vida que a gente tem um holocausto provocado pelo oxigênio. Lembrar, já teve uma questão muito boa do Procurando Nemo, que é por que as tartarugas vivem tanto, elas respiram pouco, e o oxigênio é um gás letal. Lembrar também do que eu sempre digo, que não adianta não respirar, porque você não vai conseguir, vai piorar a sua situação. Então, nós somos seres adaptados a isso mesmo. Esse negócio é feio, não sei se eu vou conseguir gravar isso toda vez isso. Ele é muito feio, acho que eu vou trocar. Então, tá aí, esse é o desenho que está no livro de vocês, mostrando que o gás oxigênio é utilizado na respiração aeróbica. E cuidado, porque eu estou falando aí do gás oxigênio, mas a molécula oxigênio, ela está no gás carbônico, ela está na água, ela está na glicose, ela está em outras substâncias orgânicas também. E aí vem um outro esqueminha de ciclo de oxigênio. Na verdade, esse esqueminha eu botei para vocês entenderem ela junto com a água, tá vendo? O ciclo da água aqui, ó, o vapor da água. Deixa eu só seguir aqui, foi para isso que eu botei. O ciclo da água na forma de vapor, tá vendo? A condensação, o ciclo da água já está aqui inserida. A condensação na forma líquida. A água líquida, ela pode se acumular em lençol freático, pode ser utilizado pela própria planta ou pode ser utilizado pelos animais. Então, para vocês entenderem que o ciclo do oxigênio ele está geralmente grudado no ciclo da água. E aí vem a camada de ozônio, que ela é muito importante, que eu já vi colocações do tipo, não faz mal não. Quando o ozônio quebra, o ozônio é O3. O ozônio é O3. Quando o ozônio quebra, forma uma molécula de oxigênio e uma molécula de água, então não faz mal. Epa, quando o ozônio quebra, eu crio um buraco por onde os raios solares entram com maior intensidade, porque lá isso aí já é física. A física ensina a refração dessa água, dessa luz do sol. Ela é refletida. Não totalmente entra. Quando você tem um buraco na camada de ozônio, aí você tem uma entrada maior dessa luz, desse calor, dessa energia, que provoca, entre outras coisas, o derretimento das geleiras, e aí a gente entra numa briga maior, porque se eu derreto as geleiras, aí vou fazer aqui, como eu faria em sala, um experimentozinho que vocês podem repetir em casa para provar. Eu vou desenhar aqui o que é uma peneira. Isso aqui é uma peneira. E vou botar aqui dentro uns cubinhos de gelo em amarelo. Ó. E aí você vai entender. Pega esse copo com água. E aí marque a quantidade de água que esse copo tem. Ixi, esse desenho não vai ficar bom assim não. Vou botar de outra cor aqui. Então, você vai pegar o copo, colocar água. Vou marcar a água aqui de novo. Aí você marca a quantidade de água desse copo, faz uma linha com uma caneta, marca texto que seja. Aí você vem com uma peneirazinha, pode ser uma peneira qualquer, e coloca o gelo dentro da peneira e coloca dentro d'água.
Quando você colocar, tem que entrar aqui, o cubo de gelo tem que estar aqui dentro da água. Aí você vai marcar de novo, a água vai subir aqui, ó. Tá vendo? A água vai subir. Aí você vai deixar esse gelo derreter. Quando esse gelo derreter, você vai ver que a água não vai subir mais. Ela estava aqui, ela vai permanecer aí. Então, o que que acontece? O gelo que está dentro da água, por exemplo, a calota polar, que sempre aparece nas imagens com o ursinho em cima, quando ele derreter, ele não vai aumentar o nível do mar. Mas quando o gelo que está aqui em cima da terra derrete, ele aumenta o nível do mar, porque ele contribui para a água lá embaixo. Então, aí você vai ver, depois você faz o mesmo experimento, marca a mesma quantidade de água aqui e bota a peneira sem agarrar na água. Aí você vai esperar o gelo ficar pingando, digamos assim. Aí você vai ver o nível da água subir. Então, são duas coisas diferentes. Quando o gelo está na água, dá para fazer até sem a peneira, na verdade. A peneira é melhor para quando você não vai botar o gelo na água. Você vai ver que o nível vai aumentar porque o gelo vai pingando. Eu posso depois postar um videozinho desse experimento, vocês repetirem em casa, porque ele é muito legal. Para você visualizar isso, porque muitas vezes as questões elas vão trazer essa analogia de que qualquer furo na camada de ozônio vai gerar um derretimento das calotas polares e aí eu vou ter um aumento do nível do mar. Eu preciso saber que não. O que ocorre, o aumento do nível do mar é o derretimento das geleiras que estão no alto, que estão na terra e viram rio e aí vão aumentar o nível dos mares, viram água líquida e pode ser virar rio e pode ser cair diretamente no mar. Então, o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, esse é aquele que eu disse a vocês, que agora, se as provas do Enem não estão rodadas ainda, nós temos grande chance de que ele caia, porque nós temos aí, com o Covid, um problema magnânimo, que é o problema do petróleo. O petróleo, ele é sustentado, o seu valor, pelo gasto que a gente tem de petróleo diário, na movimentação, por exemplo, de aviões e transporte público. Então, é quem mais gasta petróleo. Quando eu tenho uma parada como a gente está tendo, eu não tenho voo e eu não tenho transporte público, então eu não tenho quem gaste o combustível. E se eu não tenho quem gaste, ele sobra na bomba. Se ele sobra na bomba, eu tenho o que com preço? Ninguém vai comprar. Então, aconteceu o que não acontecia há muitos anos, que foi o petróleo cair demais, e dessa vez ele caiu tanto que se realmente ele tivesse que ser comercializado, ele ia ser, eu ia ter que pagar para vender e não vender e ganhar dinheiro. Então, ele teria que ser vendido a menos 30 e poucos dólares o barril. Então, isso aí foi um acontecimento que o Enem pode pegar para trazer para o ciclo do carbono. Por quê? Porque enquanto os economistas dizem que quebrou o mundo, porque o petróleo deixou de ser o ouro negro, os ecologistas dizem que maravilha, eu tenho tanto tempo sem usar petróleo, sem liberar carbono, que eu estou vendo um ambiente mais limpo e estou vendo a natureza agradecendo. Por que isso? Vamos entender aqui hoje com o ciclo do carbono, página 56 do livro de vocês. A gente já falou sobre isso, lembrem aí da apresentação dos colegas de vocês, foi a família de Pedro que trouxe para a gente os combustíveis fósseis antes da gente entrar em quarentena. Então, vocês já sabem um pouco do que é esses combustíveis fósseis, eu posso dar continuidade aqui, a gente entendendo que você já sabe o que é isso. Mas se não sabe, está lá no livro, e como eu pedi para ler o capítulo semana passada, vocês também já leram. Participa da composição química de todos os compostos orgânicos. Cuidado, veja que na biologia eu sempre digo que quase nenhum todos existe. Esse todos existe. Todos os compostos orgânicos precisam de carbono. Carbono é a molécula central. Isso vocês ainda vão ver com a Amélia lá no terceiro ano, que é mostrar que o carbono, essa molécula tetravalente, ela está presente em todos os compostos orgânicos. E os compostos orgânicos que nós vamos estudar são lipídios, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Vamos estudar esses 5. Entra na composição de moléculas orgânicas dos seres vivos a partir da fotossíntese e sua devolução ao meio,
ocorre pela respiração, pela decomposição e agora vem a galera do petróleo, pela combustão de matéria orgânica. Então, quando eu tenho respiração, a respiração continua nesse período de quarentena. Então, tá tudo ok aqui. A decomposição também continua. Tem até muita gente morta para poder os fungos e bactérias e outros decomporem. Mas agora a gente tem aqui a combustão de matéria orgânica que tem sido menor. O que quer dizer isso? Eu não estou queimando tanto combustível fóssil. Então, o que acontece? Vamos para o ciclo. Esse ciclo é o mesmo do livro de vocês também. O que acontece? Eu quero que vocês visualizem bem isso. Acontece que existe uma velocidade. Eu já indiquei a vocês esse documentário, mas vou indicar de novo. Uma verdade inconveniente de Al Gore, e ele fala que esse é o processo de aquecimento global é um processo natural, realmente é. O que acontece é que nós estamos acelerando esse processo que deveria ser natural. Então, nós temos uma velocidade em que esse carbono sai da atmosfera e fica preso no solo. Então, isso acontece pela decomposição, pela morte dos animais, de plantas e tal, pelos excrementos, o cocô e tudo isso, ele vai e prende no solo. E existe uma velocidade que eu tiro ele do solo e jogo ele de volta para a terra. Como é que eu faço isso? Eu faço isso principalmente quando eu capto, no caso das plantas, eu capto CO2 e libero gás carbônico ou libera oxigênio produzindo glicose, e essa glicose vai servir de alimento e esse carbono vai ficar nesse ciclo. E tem uma certa quantidade de carbono que é liberada pela decomposição de matérias, então pelas próprias bactérias, e a gente inventou de usar esse carbono que está preso lá embaixo há muitos anos, chamado petróleo. Vou desenhar o petróleo aqui. A gente inventou de usar petróleo. Ah, não pode usar petróleo? Até poderia. O negócio é a velocidade que a gente colocou nessa retirada de petróleo. Por conta disso, aí a gente vai para Milton, vamos para a história. A gente vai ver o programa do Proálcool, que ocorreu para tentar livrar o Brasil da dependência do petróleo, digamos assim. Não vingou. Hoje a gente tem o programa do biocombustível, que tem vingado mais, e dos carros que não necessitam de petróleo, que são os chamados carros híbridos e carros elétricos, entre outros. Então, eu tenho aí uma velocidade que esse carbono sai da Terra e vai para o ambiente, e uma velocidade, sei lá, vou chutar um número aqui, que é de 10 vezes, só para vocês entenderem a diferença. E eu tenho uma velocidade de que ele volta, que é de 3 vezes. Então, eu tenho aí muito carbono sendo jogado. Esse excesso de carbono aumenta a temperatura do planeta, ocasiona calor. A gente vai ver que em alguns momentos isso causa problemas respiratórios, inclusive. E aí, o que é, mas isso eu vou falar depois, quando eu for falar de sistema respiratório lá no segundo ano. E aí, peraí. Então, continuando, para vocês não parou, né, porque eu dei pausa. O que acontece? Então, eu tenho essa velocidade que esse carbono é liberado e essa velocidade que esse carbono volta. O que as questões de vestibular pega aí? Ele pode pegar pela diminuição que a gente tem de eliminação de carbono. Ele pode falar de fotossíntese, porque é a fotossíntese que faz esse papel de pegar o carbono da atmosfera e prender ele. E ele pode trazer um conceito que há muito tempo não é cobrado, pelo menos uns 7 anos, que ele está guardadinho numa caixa, jogado fora, e que agora ele pode vir com tudo, que é um conceito chamado sequestro de carbono, ó. É um conceito que Al Gore fala. Se você olhar o ano que Al Gore fez isso que eu estou falando, você vai ver quanto tempo tem que esse sequestro de carbono foi moda. O sequestro de carbono nada mais é do que a estimulação do plantio de mais coisas que pudessem pegar esse carbono com mais velocidade. Então, o que aconteceu? Eu tive alguns protocolos, algumas convenções, como a ECO 92, depois o protocolo de Kyoto, que quiseram fazer com que os países que têm muitas fábricas, que queimam muito carbono,
que gastam muito petróleo, eles pudessem fazer uma compensação disso. Então, por exemplo, as pessoas que têm fazenda, elas poderiam ser pagas simplesmente para não usar suas fazendas, para não desmatar, para manter suas florestas ou para plantar novas árvores. Isso a gente chama de árvores preservadas. No Brasil, isso tem o nome de reserva legal, que eu nem vou entrar agora nesse mérito, porque a gente vai falar sobre isso, que a reforma feita pela presidente Dilma, digamos assim, foi um tiro de misericórdia nas florestas. Até hoje ninguém nunca entendeu como é que aquilo passou num governo que se dizia, não estou falando aqui de política, estou fazendo uma leitura científica disso, um governo que se dizia pelos povos, pelos índios, deixar passar e teve até uma campanha feita por muitos artistas pedindo para que ela não assinasse a lei, mas ela assinou, não sei a troco de quê, isso aí não é da minha conta, é da conta da Justiça, mas ela assinou. E essa reforma florestal, do Código Florestal, ela trouxe uma perda muito grande, porque o que já era pequeno da reserva legal diminuiu mais ainda. Então, era para ter aumentado esse sequestro do carbono no Brasil, a obrigatoriedade desse sequestro do carbono no Brasil, e a gente diminuiu. Então, esse problema aí podem ir buscar, sim, numa questão de vestibular, desenterrar esse defunto, digamos assim, como minha mãe dizia, né? Mexer nisso aí, que há muito tempo está dormindo, que é a questão do sequestro de carbono e do porquê que ele é importante, lembrar desse ciclo do carbono aí e associar isso à crise do petróleo, associada ao benefício da crise do petróleo perante a natureza. Aí está um outro desenho do ciclo do carbono, não sei porque eu deixei isso bem feio, mas tudo bem. E aí vem o ciclo da água, que eu falei. Então, a água é essencial. Nós temos todos os seres vivos precisam de água para sobreviver, e esse todos na biologia é verdade. A água tem funções essenciais no organismo, que a gente vai ver quando a gente estudar substâncias orgânicas e inorgânicas. A água é uma substância inorgânica. Nós temos 90% de água no planeta está nos oceanos, ou seja, na forma salgada. Temos apenas 0,4% de água doce. E o resto dessa água, Laísa, ele está preso nas geleiras ou estão na forma subterrânea. E lembre que desse 0,4 eu ainda tiro os poluídos. Então, a quantidade de água no planeta é muito pequena. E aí, o que eles fazem? Eles pegam poluído mesmo e tratam. E em alguns lugares que não dá mais para fazer isso, eu uso os chamados lençóis freáticos. Então, as questões que tratam disso aí eu não disse a vocês em que página tá, né? O ciclo da água tá na primeira, página 55. Então, aí eu vou falar nesses lençóis freáticos, que são águas presas. Não é uma coisa que eu acredito que vai cair esse ano, nós não temos foco no ciclo da água, mas vai que eles resolvam falar sobre os aquíferos que o Brasil tem, que são reservas de águas subterrâneas muito grandes e que por isso diziam que a Terceira Guerra Mundial seria por água e não por petróleo. E eu não acredito nisso. Acredito que as pessoas vão buscar cada vez mais a reutilização de água. Só uma coisa que é importante a gente lembrar, duas coisas, na verdade, que são importantes a gente lembrar. Uma é as chuvas. Nós temos o ciclo de chuvas, que a gente tem uma coisa chamada rios voadores. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. Eu já disponibilizo todo ano, então é um vídeo que a gente já usa, que é um vídeo que mostra como são esses rios voadores. São rios que viajam da Amazônia a São Paulo, eles trazem a chuva a São Paulo, e há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, São Paulo passou por uma seca muito grande pela quebra desse ciclo dessa água. E um outro conceito que a gente pode trazer, além dos rios voadores, e que é uma coisa que, tipo, é muito forte agora, é o conceito da água de reuso.
Porque muita gente acha, água de reuso, eu vou pegar uma água que vem do esgoto e vou reutilizar. Sim, é isso que os grandes países do mundo faz, é isso que a Alemanha faz, é isso que a maior parte do mundo faz, trata o esgoto e a água sai limpinha. Pense aí que a água da gente sai do rio Almada. Sai do rio Almada que já vem com poluição, então a água é tratada. A água de reuso, na verdade, é uma água normal, é uma água, mas as pessoas fazem um estardalhaço em cima dessa água de reuso. Mas é uma coisa comum. Então, hoje em dia, se tem assim em São Paulo o decreto de decretado quanto de água de reuso, mas essa água de reuso é utilizada nas fábricas. Então, é bom a gente dar uma lidinha. Vou até buscar uns links para mostrar para vocês que isso seria trabalho de família, mas como a gente não está em sala de aula, uma lidinha para compartilhar com a gente conversar na nossa aula ao vivo sobre essa questão de reutilização de água, do quanto de água é tratada, de quanto de esgoto a gente produz e de quanto de água é usado para fazer, por exemplo, uma blusinha como essa. Então, quando alguém fala assim, a sua roupa, eu sempre brinco com vocês isso, né? Quando eu não compro uma roupa nova sempre, não é só por não ter essa vaidade de andar de roupa nova. É também pela consciência ecológica de saber quanto de água, quanto de sal se utiliza para fazer isso aqui. E aí, se eu sempre jogo fora, isso aqui precisa de mais água para ser produzido. Então, esse consumo consciente que está tão na moda, passa pelo gasto de água. Então, aí está o ciclo de água que está no livro de vocês, a transferência, aí cai em Amélia, não cai em biologia, cai muito em Amélia, que é o fenômeno da evaporação, da transpiração e da evaporação, transpiração, daqui a pouco eu lembro o próximo, que me fugiu agora. Então, quando eu falo em evaporação, eu estou falando na água que o calor vai levar dos oceanos, que o calor vai levar do lago. Quando eu falo de transpiração, eu estou falando da transpiração do calor dos animais e da transpiração das plantas também. O nome me fugiu, eu queria que voltasse. Vou pausar e vou procurar. Peraí. Não conta para a Amélia que eu esqueci, não. É ebulição. Então, cai muito na prova de química isso, a diferença de evaporação e ebulição. Na prova de biologia, eles vão pegar mais transpiração, se pegarem. Já pegaram de vegetal uma vez, perguntando a diferença de transpiração e de gutação. A gente vai ver isso lá no terceiro ano. Mas em química, eles pegam isso, geralmente, quando eles pegam o ciclo da água, eles pegam na química. Só para vocês lembrarem que chove, a chuva forma os rios, tá aqui, olhem para a tela. A chuva forma os rios evaporam, a água precipita, forma a chuva. A chuva repõe a água do rio. Eu brinco sempre assim, ó, quando a água sobe, ela sobe limpa, quando ela desce, ela não desce tão limpa, mas quando ela cai em um lago poluído, ela se suja toda. Por que ela não desce tão limpa? É porque quando ela desce, se ela encontra aqui, vou botar em preto, vou botar em azul, não azul não, em roxo. Quando ela encontra aqui, ó, uma camada de poluição, ela pode cair na forma de chuva ácida, por exemplo. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, ela não pode não cair tão limpa assim. Então, cuidado quando a gente pega água de chuva para beber, por exemplo, o certo é você deixar chover primeiro alguns minutos para depois pegar. Esses dias choveu por horas em uma cidade aí, acabou meio mundo. Então, assim, nos primeiros minutos não pode encher o balde, mas em seguida você pode encher o balde. O volume de água de chuva é muito grande mesmo e se perde muita água porque nós não temos o costume de captação de água. Então, eu tenho dois tipos de ciclo da água. Um é esse ciclo curto, que evapora e chove, e o outro é o ciclo longo, que forma os aquíferos que eu falei, a água, o lençol freático, essas coisas. Uma coisa que é interessante, é mais a título de curiosidade, que eu gosto dessas histórias porque você acaba prendendo o assunto, é que em São Paulo, muita gente na época da crise começou a cavar poço. Olha os meus poços aí sendo desenhados. Deixa eu sair daqui para poder vocês verem. Começou a cavar poços. O que é que aconteceu? Em alguns lugares da cidade o terreno cedeu. Gente, se eu tiro o que está aqui embaixo sem um planejamento, o que está em cima vai descer.
Então, tiveram alguns problemas sérios com isso, e hoje você só pode cavar poço com autorização e tal, por conta desse uso da água subterrânea sem um estudo hidrológico. Será que seria hidrológico? Da hidrologia do lugar, melhor dizer assim. Então, isso quem faz hoje, aqui no Brasil, na Bahia, é o Instituto, na Bahia não, no Brasil, que é o INEMA, que é o Instituto Nacional de Águas e Saneamento, de Escoamento de Águas. O que eu estava falando? Do INEMA, né? Foi o ciclo do nitrogênio. INEMA é estadual, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, esse aí é a bomba. É a bomba que sempre cai em Enem e que cai cada questão cavernosa, é esse daí. Por quê? Porque é, com certeza, livre de qualquer princípio, o ciclo que mais tem coisa para cobrar. Então, primeira coisa, saber para que serve o nitrogênio. Serve para formar proteínas e ácidos nucleicos, principalmente. Ácidos nucleicos, você lê, não esqueça, ATP, lê RNA e lê DNA. Eu tinha falado no instante em 70%, né? 78% do ar formado de nitrogênio. Então, é muito nitrogênio. Acho que eu falei 60, eu falei 80, eu não lembro. Mas é muito nitrogênio. Eu tenho bactérias e cianobactérias fazendo a fixação desse nitrogênio. E tenho devolução do nitrogênio por bactérias desnitrificantes. Então, bora. Primeiro aqui, vamos pensar no seguinte. Eu tenho dois tipos de bactérias importantes aqui. A desnitrificante, que devolve o nitrogênio ao ambiente, e as bactérias nitrificantes, que aqui não está o nome, e cianobactérias, que fazem a fixação do nitrogênio. Então, eu tenho as plantas absorvendo nitrogênio, mas aqui eu tenho uma coisa que vocês têm que prestar atenção, se aqui não estiverem vendo direito, olhem para o livro. Veja que só tem uma seta, tem amarelo, que leva nitrogênio ao animal, a você, a comida. Não existe outra fonte de nitrogênio. Todo o ar que entra de nitrogênio no meu corpo, eu boto para fora de novo. Eu não absorvo nitrogênio. Veja que não tem seta que leve nitrogênio direto para a planta. Então, nem animal, nem vegetal absorve nitrogênio. Então, quem pega esse nitrogênio do ar? Eu só tenho um caminho, que é esse nitrogênio aqui, ó, ele vem para essas bactérias aqui, que são bactérias que vivem no solo, que são as bactérias fixadoras de nitrogênio, e tenho esse caminho aqui, em que ela passa para os agentes decompositores. Então, eu tenho esses dois caminhos de entrada de nitrogênio gasoso no ciclo. Fora esses dois caminhos de nitrogênio gasoso, que entra, né, no ciclo por esses dois caminhos, eu preciso de mais gente, não é simplesmente entrar pelas bactérias do solo e tal, não. Eu preciso que essas bactérias do solo, elas transformem isso aqui, olha esse caminho aí, no livro de vocês vão ver melhor. Transformem isso em amônia, que pode ser absorvido pelas plantas, na forma de amônia. Eu sempre brinco com os meninos, que por isso que a avó bota xixi na planta, porque a planta absorve esse nitrogênio por via das raízes, ou essa amônia vai ser utilizada por um outro tipo de bactéria que vai realizar um fenômeno de nitrificação, que ele vai pegar essa amônia e vai transformar em nitrito. Isso aí eu não sei se a Amélia já deu, mas a Amélia vai falar uma frasezinha famosa da química, que é pernicioso mosquito no bico do pato. Então, o mosquito, ito, vai virar pato, ato. Então, o nitrito
vira nitrato. Isso aqui é de Amélia. Por isso que eu disse que é um ciclo muito cheio de detalhes. Eu fico olhando para o ciclo e eu esqueço que eu tenho que olhar para a câmera, né? É um ciclo muito cheio de detalhes que às vezes você se passa. Veja que ele tem conceitos da biologia, porque o nitrogênio não entra pela respiração e não entra pela fotossíntese. Ele tem conceitos da química, porque ele vem com amônia, formação de nitrato. Eu gosto dessa frasezinha, não sei se a Amélia vai te ensinar assim, eu aprendi assim. Pernicioso, mosquito no bico do pato. Então, o mosquito vira pato. Ito, ato. Então, nitrito vira nitrato. Eu sempre uso essa expressão mnemônica, que é para poder eu não esquecer quem vem primeiro, se é o ito ou o ato. E aí eu tenho... quando formado o nitrato, esse nitrato pode ir para a planta e esse nitrato pode ir para uma outra bactéria. Pense aí, ó, vamos contar. Pegar aqui um pretinho para a gente contar. E a caneta. Eu tenho essa preta. Eu tenho essa bactéria aqui, que é uma bactéria que pode pegar nitrogênio do solo, que são bactérias fixadoras. Eu tenho essa bactéria aqui, não vou falar dessa aqui ainda não. Eu tenho essa bactéria aqui, que são agentes decompositores, que pode ser bactéria, pode não ser bactéria, mas eu tenho essa daqui. Eu tenho essa bactéria aqui, que são as que fazem a transformação de amônia para nitrito. Então, eu tenho aqui 3. Tenho essa bactéria aqui, que faz de nitrito para nitrato. Tenho essa bactéria aqui, que é bactéria desnitrificante, pega o nitrato e transforma em nitrogênio do ar. E ainda tenho essa bonita aqui, que a gente vai estudar ela de novo, porque ela vive num processo especial com as raízes das plantas e que são fixadoras de nitrogênio, vive nos nódulos das raízes, a gente diz assim. Geralmente essas plantas, não sei se vocês estão vendo aqui no livro, vocês vão ver, tem uma vagenzinha aqui, ó. Essas plantas são as plantas que a gente chama de leguminosas, a exemplo do feijão. Então, aí aqui, olha quanta coisa que eu posso cobrar em um ciclo. Esse feijão aqui, eu já posso jogar ele em uma coisa que vocês aprenderam lá na quinta série, talvez nem lembre, eu não sei por que botam esse assunto lá, não sei se com BNCC, nem olhei ainda para onde foi rotação de cultura, mas é um conceito chamado rotação de cultura, onde o agricultor ele não planta a mesma coisa todo ano, o ano todo, justamente para não desgastar o solo. Então, às vezes eu faço a rotação de cultura, para quê? Porque eu boto uma leguminosa, a leguminosa tem esses indivíduozinhos aqui dentro da raiz, que a gente chama de uma relação ecológica aqui dentro, vive nos nódulos das raízes. Eu pego essa planta e esse solo vai ficar rico em nitrogênio. Aí eu venho com uma outra espécie que já não tem esse potencial. E depois eu vou e jogo de novo uma espécie que tenha. Então, eu vou corrigindo o solo e vou fazendo o que a gente chama de rotação de cultura. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Leiam e releiam, tirem dúvidas se vocês precisarem. É química, biologia misturada e é um ciclo que eu posso pegar de tudo. Eles já fizeram uma questão, por exemplo, que eles falavam assim... Deixa eu ver se eu me lembro como é que eles botaram. Eu vou botar essa questão para vocês. Vou ver se eu faço essa questão para vocês em um outro videozinho. Vou procurar ela. Mas foi uma questão do Enem, que eles botavam assim. Eu lembro que eles botaram, acho que era o nitrogênio do ar, em um quadradinho. E aí botava número 1, e aí botava amônia, número 2, nitrato, número 3, nitrito. E aí ele perguntava justamente como era o nome desse processo aqui, que eu transformo a amônia em nitrito. Então, veja que é um fenômeno, é uma palavrinha do nada, é catar o caroço para poder te perguntar. Inclusive, ele tinha como opção a desnitrificação. Pega! Ele tinha como opção a desnitrificação, que confundiu muita gente. Então, a gente tem que lembrar, fixador pega do oxígeno do ar e fixa no solo, prende ele no solo.
Nitrificação, eu pego a amônia, e isso aqui o nome é amonificação, e não tá aí no livro de vocês, mas é amonificação. E aí, não tá mesmo? Não, não tá não. E aí eu tenho a nitrificação, que eu pego a amônia e transformo em nitrito, e tenho a desnitrificação, que eu pego o nitrato para transformar em nitrogênio do ar novamente. 8 minutos explicando o ciclo do nitrogênio. Pode olhar que esse é o slide que eu parei mais tempo, que é muito importante. Então, cuidado. A gente excreta, ainda nem terminei, tá vendo? A gente excreta nitrogênio na forma do xixi, por isso que a vovó usa o nitrogênio na planta, não o xixi na planta. Eu sempre brinco na sala também, que eu falo assim, nem todo mundo usa xixi. Pessoas chiques como Proclara não vai usar xixi, vai usar o quê? Os meninos tiveram essa curiosidade e ela realmente usa ureia. Muita gente compra, não é só Proclara não, muita gente compra ureia, mas aquele povo da roça antiga, eles pegam mesmo o xixi no vaso de manteiga, mistura com água e joga em algumas plantas e faz essa reposição de nitrogênio das plantas. Mas hoje em dia é vendido, ninguém precisa catar xixi para fazer isso, né? Até porque o cheiro pode não agradar dentro de casa, nas plantas, esse cheiro de xixi, porque xixi não é só ácido úrico, tem outras coisas também, não é só ureia, tem outras coisas também. Então, aí tem um resumozinho, é o último ciclo que a gente está vendo, é um resumozinho, e aí está mostrando a atmosfera, a decomposição, aqui o nome que eu falei é amonificação, formando amônia, e aí eu tenho a nitrificação, que forma o nitrito, e aí eu tenho a formação do nitrato, e do nitrato a desnitrificação, deixa eu tirar eu da história, a desnitrificação tá aqui para formar nitrogênio gasoso novamente. Aqui tem uma setinha mostrando desnitrificação para cá. Isso pode acontecer. As bactérias, ao invés de pegar o nitrato e transformar em nitrogênio, ela pode simplesmente pegar o nitrato e transformar em nitrito de novo. Isso aí é numa boa. Viu? Fica com Deus e volta à aula se precisar e manda dúvida se precisar.